Iniciação à vida cristã e catequese permanente. São muitos os cristãos que não participam na Eucaristia dominical, nem recebem com regularidade os sacramentos, nem se inserem ativamente na comunidade eclesial. Sem esquecer a importância da família na iniciação cristã, esse fenômeno nos desafia profundamente a imaginar e organizar novas formas de nos aproximar deles para ajudá-los a valorizar o sentido da vida sacramental, da participação comunitária e do compromisso cidadão. Temos alta porcentagem de católicos sem a consciência de sua missão de ser sal e fermento no mundo, com identidade cristã fraca e vulnerável. Documento de Aparecida, parágrafo 286. Olá. Por que precisa um juízo final para todas as gentes? Veja que, se o ser humano já está aqui na face da Terra há 1 milhão de anos, digamos, que a ciência ainda analisa isso, todas as pessoas que já passaram aqui pela face da Terra serão um dia reunidos para um juízo final da parte de Deus. É dogma de fé, nós acreditamos nisso, porque está nas Sagradas Escrituras. E nós vamos estudar então, por que dessa necessidade? Como que vai ser esse juízo final? Quais os critérios que Deus vai adotar neste dia? Então, vamos aqui começar a ver. São só 2 parágrafos que o Catecismo reserva sobre o juízo final. Quando Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Faz parte da nossa fé acreditar nesse dia. Então, leiam comigo, nós vamos fazer algumas paradas para algumas citações da Bíblia, porque são muitas. E a gente para aqui nessa citação 650, no 651, e assim por diante, assim que a gente ver a necessidade de fazer essas citações, mas elas estão todas aí no vídeo, e se você está estudando isso e quiser recorrer a essas citações bíblicas, é só parar o vídeo e ir conferindo, não é? Então vamos lá, iniciando. Parágrafo 678, para julgar os vivos e os mortos. Faz parte da nossa profissão de fé. Leia comigo. Na linha dos profetas e de João Batista, Jesus anunciou em sua pregação o juízo do último dia. Então vamos ver isso daí. Aqui, adotando a tradução da CNBB para a Bíblia, a gente vê que no 650 pede para a gente verificar Daniel, capítulo 7, versículo 10, Joel é os versículos 3 e 4, Malaquias 3 e 19. Só nessa parte aqui. Na linha dos profetas, ou seja, Jesus já está confirmando o que os profetas predisseram. Então nós temos aqui em Daniel,
capítulo 7, versículo 10. Milhares de milhares serviam-no, miríades de miríades estavam de pé diante dele. O julgamento teve início e os livros foram abertos. Se são miríades de pessoas, trilhões, só aqui na face da Terra atualmente tem mais de 7 bilhões de pessoas. Então, nessa soma, é uma multidão incalculável e a gente, todos nós, você, eu, estaremos aí nessa multidão no dia em que os livros serão abertos, ou seja, a história de cada um de nós, ela está sendo gravada. Toda ela, nós podemos dizer assim, está sendo gravada, não vai ser deletado não. Nós vamos estar presentes. Em Joel, está assim, 3 e versículo 4. Farei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor, grande e terrível. Jesus vai confirmar isso tudo. Nós encontramos não só nos evangelhos, mas nas cartas paulinas, nas petrinas, nós encontramos esta mesma linha de profecia, de previsão, de predição do juízo final. João Batista, em Malaquias, estamos em Malaquias, capítulo 3, versículo 19. Sim, eis que vem o dia, ardente como uma fornalha, e todos os arrogantes e todos os que praticam a impiedade serão palha. O dia que vem os consumirá, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Que sorte, né, está reservada a essas pessoas que praticam a iniquidade e não se convertem. Também na linha de João Batista. A pregação de João Batista também é apocalíptica nesse gênero literário. Vejam aqui, é o capítulo 3, versículo 7 a 12. Quando viu que muitos dentre os fariseus e os saduceus vinham para serem por ele batizados, João lhes disse: crias de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para chegar? Produzi, pois, fruto digno de vosso arrependimento. Não vos contenteis em dizer a vós mesmos, nosso pai é Abraão. Pois eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água, como sinal de arrependimento, mas o que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá em sua mão e vai limpar a eira. O trigo ele o guardará no celeiro, mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Pregação de João Batista sobre esse dia de juízo que Jesus vai confirmar. Continuando então o texto do catecismo.
serão então revelados a conduta de cada um e os segredos dos corações. Mais uma parada, para deixar bem claro, está aí para conferir quem quiser no catecismo, que não vai ter segredo de ninguém que não será revelado. Aqui tem uma citação de 652, Marcos 12, 38, 40. Vou ler aqui. Marcos 12, 38 a 40. E ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas, doutores da lei, esses fariseus, pessoas da elite, políticos. Eles fazem questão de andar com amplas túnicas e de serem cumprimentados nas praças. Gostam dos primeiros assentos na sinagoga e dos lugares de honra nos banquetes, mas devoram as casas das viúvas, enquanto exibem-se com longas orações. Eles serão julgados com o maior rigor. Palavra de Jesus Cristo a respeito desse rigor que haverá para tantas pessoas. Mas comentando ainda, revelando a conduta de cada um, o segredo dos corações. O que nós podemos também tentar esclarecer o que vem a ser isso de se revelar tudo às pessoas, para que nada fique encoberto? É uma questão de justiça. Porque a gente costuma dizer, na morte de todas as pessoas, que foi morar na casa do Pai. E a gente também fica em dúvida, será que foi ou não foi? Bom, isso precisa ser esclarecido. Por quê? Olha, gente, tem pessoas que fazem o mal durante séculos. Por quê? Pense num escritor, um ateu, um filósofo de séculos passados, que deixou livros escritos, influenciou tanta gente no seu tempo, desviando essas pessoas da salvação, desviando as pessoas com suas ideologias, que universitários, pessoas, leitores, políticos passaram a se direcionar em suas existências terrenas de acordo com essas ideologias anticristãs. Esse filósofo, esse escritor, morre, porque todo mundo morre, mas as suas ideias, as suas ideologias anticristãs, contra Deus, porque foram adversários de Deus, pessoas que foram, por exemplo, só existencialistas, que achavam que tudo terminava aqui na face da terra. Essas pessoas continuam influenciando gerações e mais gerações de pessoas que, ao tomarem conhecimento desses escritos, ou mesmo por intermédio de outras pessoas que seguem esses valores anticristãos, pessoas que também se perdem devido ao mal que aquela pessoa fez lá atrás, 100 anos atrás, 200 anos atrás, 300 anos atrás, e continua ainda disseminando o mal aqui na face da terra. Onde que tal tirano está? Onde que tal político está? Onde que tal celebridade está? O que essa pessoa fez para merecer a salvação? Por que ela tem um tão grande grau de santidade no céu? Ou por que está
já condenada para sempre? Nós não sabemos por enquanto. Por enquanto é um mistério. As pessoas morrem e aí entra esse mistério. A não ser essas pessoas que a igreja, com base nas Sagradas Escrituras, com base na sua tradição, com base no magistério infalível da igreja, que canoniza uma determinada pessoa, que são os santos e as santas, essas pessoas nós temos certeza que estão no céu, já nas delícias eternas, porque a igreja garante. E se a igreja garante, não tem mais erro. Mas, e as demais pessoas? Bilhões e bilhões de pessoas. Alguém que a gente conhece, que parece uma santa pessoa, nós não sabemos, a sua vida está escondida, está em segredo dos corações. A conduta de cada pessoa vai ser mostrada para todos. E todos vão entender por que houve essa separação, como nós vamos estudar aqui, estamos estudando aqui no Catecismo. Essa separação que o próprio Jesus nos diz que haverá, separação do joio do trigo, como os profetas já predisseram. Então, tudo isso precisa ser esclarecido. A vida de cada um tem que ser um livro aberto nesse último dia. Não existe segredo que não vá ser revelado. Ora, quem não deve não teme. Se a pessoa pratica o mal, é uma pessoa ímpia, pecadora, mas até o momento da morte ela tem a oportunidade, queira Deus que ela tenha essa graça de se converter, então em momento nenhum esse juízo cabe a nós. Não somos nós que julgamos uma pessoa se ela foi morar com Deus ou não foi. Esta pessoa tem a sua vida aberta diante de Deus. Ainda vamos comentar mais a respeito quando, lá na frente, no último artigo do Credo, nós formos estudar a ressurreição dos mortos, quando tem o juízo particular. Mas no juízo final, aquilo que foi particular vai ser mostrado a todos. Vamos continuar no nosso texto. Agora, nem mais indo às citações, mas deixando para você, são muitas, né? E no outro parágrafo ainda tem mais, mas já serve para você ter referências de pesquisa. Continuando. Será também condenada a incredulidade culpada que fez pouco da graça oferecida por Deus. A atitude em relação ao próximo revelará o acolhimento ou a recusa da graça e do amor divino. Jesus dirá no último dia: todas as vezes que fizestes isso a um destes mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Então, todas as pessoas têm a oportunidade de ouvir o convite de Deus para se bem relacionar com Ele e conseguir a salvação. Mas se a pessoa não quer, se a pessoa recusa esta graça oferecida por Deus, se a graça é gratuita, lembre-se, Deus não fica mais feliz ou menos feliz, Ele já é infinitamente feliz, mas Ele quer compartilhar essa felicidade com você. Então, se a pessoa ela se recusa a essa graça,
Deus não pode fazer mais nada. Então, essa incredulidade da pessoa que é condenada, porque ela se fechou para Deus, ela se acha autossuficiente, recusando essa graça e o amor divino. O que Jesus nos pede? Está bem claro no capítulo 25 de Mateus, dos versículos 31 em diante. Aqui, 25, do 31 em diante, até o final do capítulo. Uns estarão, digamos, à esquerda, que é uma expressão, à esquerda de Deus. Não que Deus tenha esquerda ou direita, mas na nossa expressão humana de dizer, Jesus está à direita do Pai, à direita dele, com ele, estarão todos os que aceitaram Deus e o Filho, o Pai e o Filho, no amor do Espírito Santo. À esquerda, os que não querem. À esquerda, os que se recusam a essa graça, a esse amor divino. Então, o que vale, nós vamos estudar isso mais na frente, não é hoje, é a misericórdia da pessoa, o jeito da pessoa tratar o próximo. E isso é que é importante. Agora, o outro parágrafo, nós falamos que tem só 2 a respeito do julgamento dos vivos e dos mortos, é o 679. Por que Jesus tem o direito de julgar a todos? Porque ele é o dono da nossa vida. A vida não é sua, a vida não é minha. Já dissemos isso lá no início dos nossos encontros. A vida é de Deus. Ninguém pode falar, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Não é assim, não. Se a vida fosse sua, você ia dizer assim, pronto, eu não vou morrer, ninguém tira a minha vida. Não é assim. Uma hora você vai devolver a vida para Deus, prestando contas. E Ele vai restituir a vida ou não. Porque a condenação é uma morte para Deus. Então, é bom a gente refletir nisso, porque não se brinca com coisa séria, né? E a própria vida. Senhor, leia comigo, Cristo é Senhor da vida eterna. O pleno direito de julgar definitivamente as obras e os corações dos homens pertence a Ele, como Redentor do mundo. Ele adquiriu esse direito por sua cruz. O Pai entregou ao Filho o poder de julgar. Pode conferir lá no Evangelho de João, capítulo 5, 22. Jesus é o juiz. Mas, continuando, o Filho não veio para julgar, mas para salvar e para dar a vida que está nele. O que quer dizer isso? Que Jesus, ele vem para salvar. Ele não vem para te condenar. O que nós vamos ver agora? O que nós estamos vendo? É que é você, sou eu, ou é a pessoa que não quer esse amor divino, que se condena. Ele mesmo vai se julgar. Veja só, leiam a continuação do texto. Pela recusa da graça nesta vida, é a pessoa quem recusa, pela recusa da graça nesta vida, cada um já se julga a si mesmo. Recebe de acordo com suas obras. E essa citação aí, 660, é de Paulo. E pode até condenar-se pela eternidade, ao recusar o espírito de amor. E essa última citação aqui, ela é até perigosa, mas é muito séria. Essa citação 661 é Mateus 12, 32. O que diz aí no Mateus 12, 32? É que existe um pecado que não tem perdão. A pessoa morrer nesse pecado,
não tem perdão, é imperdoável, eternamente. Que pecado é esse? Todos nós sabemos, né? É o pecado contra o Espírito Santo, o pecado contra o amor de Deus. É a pessoa que não quer se arrepender. Na sua soberba, no seu orgulho, ela recusa Deus, ela recusa Jesus Cristo, ela recusa as Sagradas Escrituras, ela não quer saber, ela segue o que ela acha que é certo e que convém para ela. Ela se torna o seu próprio Deus. Esse pecado não tem perdão, porque é a pessoa que não pede o perdão, que não se arrepende, que não se converte, que não muda de vida. É ela. Não é o que Deus quer. Deus não quer condenar ninguém. Por acaso Deus quer que o ímpio se perca? Não. Deus quer que todos se salvem, mas Ele respeita a liberdade da pessoa. Se ela recusa tudo isso, essa graça, o amor de Deus, que é o Espírito Santo, aí não tem como. Ficamos por aqui e fique sempre conosco, continue, porque a formação que a gente oferece faz parte das diretrizes da igreja. Nessa pastoral do ensino religioso, você recebe nesses vídeos, na tranquilidade da sua casa e onde você quiser, a formação que a gente precisa para que cada vez mais aumente a nossa fé. Fique com Deus. Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.